Bom dia! Hoje é domingo, 17 de setembro. Vamos testando o áudio, faltando menos de um minuto para começar a nossa live. Livro de hoje: A Ciência de Ficar Rico. Uma história muito interessante que eu vou contar para vocês assim que der o nosso horário. Só terminar de testar aqui, tá bem? O som tá bom. Quem for entrando vai me avisando, me dando um ok. Arrumando aqui pra gente conseguir ler. Agora sim. Oficialmente, bom dia, 10 horas em ponto. Hoje é domingo, 17 de setembro. Vamos iniciar a live do livro com o livro A Ciência de Ficar Rico, Wallace Delois, acho que é assim que fala, Wattles, né? O Wallace foi um escritor americano do Novo Pensamento. Ele tinha um padrão diferenciado já para o tempo dele. É um autor prático que defende a saúde integral do ser humano. Então, o que eu achei interessante? Bom dia, Rafa, seja bem-vindo. Eu achei super interessante. Bom dia, meu bem, seja bem-vindo. Me fala se o som tá bom, por favor, tá? Eu troquei de fone de novo, que a gente teve problema aí com os fones, então preciso desse feedback aí de vocês. Então vamos lá. Olha só, esse livro, diferente do que vocês estão acostumados a me ouvir falar no início da live, não é o meu livro preferido para falar sobre dinheiro, sobre qualquer tipo de riqueza, tá? Quando eu comecei a lê-lo durante a semana, ele começa bem interessante e aí depois ele dá uma misturada aí, o processo da metafísica, com bastante, na minha opinião, né, na minha visão, distorção referente à própria religiosidade. E aí, obrigada, meu bem. E aí, o que acontece? Eu deixei o livro de lado. Eu falei, esse livro não é bom, não é um livro suficiente para a live. E comecei a ler um outro. Isso foi quarta-feira à noite ou quinta de manhã. Só que daí não deu tempo de eu terminar, né? De eu dar continuidade a esse segundo livro, até porque, né, gente, vamos falar a verdade, 2 livros por semana não vai dar certo. Por enquanto, não, ainda não tô com esse tempo. Meta, tá? Sonho de consumo. E aí, o que aconteceu? Ontem, a hora que eu fui finalizar a apresentação para estar aqui com vocês, o livro sumiu, vocês acreditam? E ele estava simplesmente na minha bancada, em cima da minha mesa, procurando. Eu e Marcelo ficamos aqui quase 40 minutos procurando o livro, ele sumiu. Mas enfim, é um livro que ele é fácil de ler, ele é bem fininho, tem várias versões, tá? Essa versão minha aqui é de 2019, ele já tem umas versões atualizadas, 2020 e 2022, só que ele fala assim, ó, é uma mensagem poderosa para atrair sucesso financeiro usando o poder criativo. Então, o que a gente faz? A gente tira proveito sempre, né? A gente não desperdiça as oportunidades, sempre podemos aprender algo. Então, vou trazer aqui para vocês, para mim, o que é o suprassumo, as melhores informações, principalmente relacionada à primeira parte do livro, que eu acho que vale muito a pena. E eu gosto desse autor, do Wattles, por causa que ele, na época dele, já tinha essa preocupação de ser coerente. Então, aquilo que ele falava, escrevia, orientava as pessoas, ele era o que ele fazia, era a vida dele, né? A filha dele até fala que ele vivia cada página dos seus livros, né? Então, segundo a filha dele, a Florence, ele foi sim um autor que buscou encorajar os seus leitores a testar suas teorias sobre si mesmo, em vez de tomarem as palavras dele como autoridade, confiarem cegamente nos seus escritos, no que ele falava e sair por aí fazendo tudo o que ele mandava sem testar, sem questionar, sem usar o senso crítico. Então essa é a parte melhor que, na minha opinião, eu entendo que esse autor tem, tá bem? Ele é um autor renomadíssimo, foi, né, um autor renomadíssimo, ele já faleceu. Bom dia, Mário, seja bem-vindo. E ele tem vários livros escritos, tá? Mas o livro mais famoso dele é esse, A Ciência de Ficar Rico. Ele tem outras capas. E esse livro, ele é um livro que ele foi presenteado a Rhonda Byrne. E o
que aconteceu com esse presente? Esse presente foi quem inspirou a Rhonda Byrne a criar o filme O Segredo, né? Muito famoso, em 2006 foi lançado, todo mundo ficou alvoroçado e tal. É um filme interessante também. Também faço essas ressalvas da gente usar o senso crítico e cuidar com algumas distorções daquilo que ele fala, que é, né, o poder do universo, a inspiração do universo. Às vezes ele confunde, mistura com o processo religioso, mas enfim, dá para tirar proveito sim, dá para tirar muito proveito, tanto é que a gente vai falar sobre isso aqui na nossa próxima 1 hora, tá bom? O que ele ensina? Ele ensina os princípios de utilização da lei da atração para se obter sucesso e prosperidade em todos os setores da nossa vida. Então, o livro fala sobre a ciência de ficar rico, ele faz a abordagem financeira, até porque eu gosto dessa linha que ele coloca, onde uma vez que nós estamos aqui nessa vida, nessa dimensão, e a gente precisa sobreviver, o ideal é que a gente sobreviva da melhor forma, que a gente tenha qualidade de vida, que a gente tenha, sim, prosperidade, que a gente consiga alcançar e conquistar o sucesso, né, para as coisas que a gente precisa realizar. Ele fala até que a gente não consegue, muitas vezes, assistir ou ajudar as outras pessoas se a gente não estiver bem, se a gente não tiver condições, inclusive financeiras, independente ou dependendo para o tipo e para o nível da assistência a ser feita, tá? A aplicação da metodologia proposta por Wattles pode ser usada para conseguir qualquer coisa na vida, não apenas o sucesso financeiro, mas também êxito na carreira, na sua carreira profissional, na carreira espiritual, nos relacionamentos e principalmente na sua saúde, tá bem? É sobre isso então que a gente vai falar aqui. Sim, teremos o enfoque, né, nas finanças, no dinheiro, mas sempre pensando na utilidade do dinheiro. E o Wattles, ele fala isso o tempo todo, tá? Não adianta você ter fortunas e riquezas para viver instintivamente a vida, né? É a forma como ele coloca e a gente vai falar ao longo da live. O desafio do mundo moderno, sem dúvida, em parte é criado por nós mesmos. A maioria das pessoas considera esse desafio um problema e tenta tratar os sintomas e não a causa, né? Já vai direto para o resultado sem ver o que está gerando aquele resultado, aquele conflito, aquela situação mais complexa muitas vezes. Bom dia, Mila, seja bem-vindo. Entretanto, com uma leve modificação do modo de pensar, nós veremos que o problema na sua essência, na causa. Então, o desafio é algo que podemos superar por nós mesmos. E o Wattles, ele tem uma visão realista e também desdramatizada dessa condição de desafio, de problema, de caos, de dificuldades que a gente, uma vez que ele traz essa condição do pensamento, e ele traz essa responsabilidade por nós mesmos, então ele acaba colocando de forma muito tranquila que tudo depende de nós, né? Que é nossa responsabilidade aquilo que a gente atrai, que a gente conquista e aquilo que a gente emana na nossa vida ou a partir da nossa vida para todas aquelas com as quais a gente convive ou interage de alguma forma, tá bem? Bom dia, Ângela, seja bem-vinda. Bom dia, Juan, seja bem-vindo. Então, o Wattles fala sobre isso o tempo todo, em todas as áreas da nossa vida. Ele traz a autorresponsabilidade à tona em tudo que acontece conosco e ao nosso redor. Queiramos ou não, aceitemos ou não, tá? Então, não adianta você querer achar que você não tem nada a ver com o que fazem com você, com o que falam sobre você, porque a responsabilidade é sua sim, tá? Não isentando aquilo que tá no outro, cada um tem a sua ficha e a sua responsabilidade, mas aquilo que acontece com você ou com o que você deixa que acontece com você é sua responsabilidade sim. E aí vou trazer uma citação aqui do finzinho, tá? Da contracapa do livro, que ele fala, dá uma visão geral, um resumão, sobre o que é esse livro. Então esse livro é um livro pragmático, não filosófico. Ele tem a parte da teoria, mas a ideia é que a gente consiga aplicar, levar à prática toda essa teoria. É um manual prático, não um tratado teórico.
destina-se a homens e mulheres cuja necessidade mais premente é ganhar dinheiro, mas destina-se também aos que querem enriquecer primeiro e filosofar depois, e aqueles que até agora não encontraram tempo, meios ou oportunidade para os estudos profundos da metafísica, mas que desejam os resultados e estão dispostos a aceitar as conclusões da ciência como base para a ação, sem precisar conhecer processos por meio dos quais as conclusões não foram alcançadas. E aqui começa a minha ressalva com este livro, né? Porque ele traz bastante condições e teorias científicas, né? E embasando todo esse processo da ação, da atitude, da responsabilidade. E no discorrer da fala dele, ele confunde um pouco isso com algumas crenças, tá? Mas vamos ao que interessa, vamos ao que de melhor a gente pode aproveitar dessa leitura, que é sim muito boa e pode ser um divisor de águas na nossa vida. A gente começa então com a definição de dinheiro, tá? Dinheiro, segundo o Ottles, ele traz uma definição para nós que eu achei fantástica. É um meio de troca que substitui o simples intercâmbio de mercadorias e serviços, tá? Na verdade, é muito mais do que isso, a gente sabe, mas essa definição simples e desdramatizada, eu acho que ela às vezes faz com que a gente brigue menos ou se estresse menos nas questões relacionadas ou condicionadas com o dinheiro, tá? E aí a gente começa a fazer aquelas perguntas, aqueles questionamentos para a gente tentar melhorar a nossa performance, a nossa vida. E eu coloco para você, o que realmente significa o dinheiro para você? A sua relação com o dinheiro é saudável ou patológica, né? Você se relaciona bem com o dinheiro ou você não gosta do dinheiro? Porque, gente, aí começa a primeira crença limitante da própria riqueza. Se você acha que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não presta, que a única forma de conquistar a riqueza, o próprio dinheiro, de ter acesso à abundância, ela é através de formas ou de meios escusos, dificilmente você vai conseguir atrair riqueza, tá? Porque já tem um bloqueio aí, é algo que você não quer, que você acha que não é bom. Então é preciso que você consiga melhorar a sua relação com o próprio dinheiro. A gente não consegue ter uma saúde financeira, né? Ter uma relação positiva se a gente achar que o dinheiro é ruim. E aí, quando você se pergunta, né, qual é a sua relação com o dinheiro, o que significa o dinheiro para você, é importante você perguntar por quê? O que te levou a chegar a essa definição, a esse raciocínio? Porque talvez é nessas causas, é nesses porquês que você vai encontrar as formas e os meios que você precisa ressignificar para melhorar essa relação com o dinheiro, tá? A quantidade de dinheiro que ganhamos e acumulamos é a medida dos serviços que prestamos aos outros. Então, uma vez, né, que dinheiro é meio de troca que substitui o intercâmbio de mercadorias e serviços, a quantidade de dinheiros que ganhamos e acumulamos é a medida dos serviços que prestamos aos outros. Se você entender e monitorar objetivamente as suas ações, conseguirá a riqueza que merece. Usando o princípio e ações indicadas por Ottles, a abundância começará a se manifestar em sua vida, assim como aconteceu com a vida do autor. Prove a verdade, aqui uma citação, tá? Prove a verdade, colocando-as em prática sem temor ou hesitação. Qualquer homem ou mulher que faça isso certamente ficará rico, pois a ciência que aplicada é exata e não falha. A teoria monística do universo, que essa teoria monística quer dizer o quê? Que defende que um é o todo e o todo é um. É de origem indiana e há centenas de anos vem conquistando o pensamento ocidental. Mas por que ele traz isso? Porque ele quer dar uma ampliada nessa condição de unidade com o universo, nossa com o universo, né? E de novo, trazendo a autorresponsabilidade de tudo aquilo que acontece com a gente. Então, a própria condição da riqueza, ela é um direito que todo ser humano tem,
tá? Então ele traz, até acho que é um dos primeiros capítulos que ele coloca a condição do direito de ser rico, direito de ficar rico, né? Bom dia, Wagner, seja bem-vindo. E aí o Wattos fala assim pra gente: não importa o que se diga a favor da pobreza, é indiscutível que sem riqueza não é possível ter uma vida realmente completa ou bem-sucedida. Não nesse momento, nessa dimensão, nessa forma no planeta Terra como a gente está organizado evolutivamente falando nesse momento. E aí ele fala mais ainda: o homem desenvolve a mente, a alma e o corpo por meio de uso de alguns bens materiais. E a sociedade é organizada de tal modo que ela precisa de dinheiro, né? E o homem precisa de dinheiro para possuir esses bens. O objetivo da vida, então, é o progresso, e todo ser vivente tem o direito inalienável de alcançar o máximo de desenvolvimento possível. Óbvio que você tem que querer arregaçar suas mangas e começar a fazer alguma coisa para isso. Não adianta ficar chorando, se lamentando, metendo o pau no governo, no presidente, no diretor da sua empresa, no seu chefe, no seu pai, na sua mãe, em quem quer que seja, se você não fizer nada para que as coisas que você deseja aconteçam na sua vida, tá? E aí, ele ainda traz assim, ó: ser verdadeiramente rico não significa contentar-se com pouco, quando se é capaz de usar e desfrutar ainda mais. O homem que tem tudo o que deseja para viver em sua plenitude é um homem rico. E para isso tem de ter dinheiro, sim. Tem que ter dinheiro suficiente para conseguir viver tudo o que ele quer, o que ele precisa na sua plenitude, tá? Então a gente também desdramatizar e deixar de lado aquela visão, às vezes até poliana, de que, ai, não, dinheiro não traz felicidade. Não traz, tá? O estado íntimo, aquilo que a gente tem e que depende da gente, independe de dinheiro, mas que ajuda bastante a facilitar muita coisa, isso é verdade, né? O dinheiro ajuda muito, tá? Todo mundo deseja explorar ao máximo o seu potencial. Esse desejo de realizar as possibilidades inatas é inerente à natureza humana. Não podemos deixar de querer ser tudo o que podemos ser. Então não é querer ser mais do que o outro, querer ser melhor do que o outro. É a gente com a gente mesma. É a gente querer ser tudo o que podemos ser. E eu ainda acrescentaria tudo o que devemos ser. Nós temos obrigações com a nossa existência, com o nosso propósito de vida, com aquilo que nós estamos fazendo aqui nesse momento, né, da nossa vida, da nossa evolução, eu diria. Ter sucesso é ser tudo o que desejamos ser. Só conseguimos isso fazendo uso de alguns bens materiais, ele reforça. Portanto, é essencial compreender a ciência de ficar rico. Não há nada de errado em desejar ser rico, levar uma vida mais rica, plena e abundante. E aí, o Wattos, ele fala isso mais para frente, a gente vai aprofundando, falando sobre isso, mas quando ele fala levar uma vida mais rica, plena e abundante, nós não estamos falando só sobre dinheiro. Também, o dinheiro importa sim, tá? Mas não é só sobre isso, mas é um meio de fazermos e desenvolvermos as outras opções. Bom dia, Mi, seja bem-vinda. Vivemos então para o corpo, para a mente e para a alma. Nenhum deles é melhor do que o outro. A gente precisa buscar o equilíbrio na nossa manifestação e na nossa existência. Não há como alcançar a plenitude se a um deles for negada uma vida integral e expressiva, tá? Aí, de novo, essa busca pelo equilíbrio. Onde há uma possibilidade não expressa ou uma função não desempenhada, há aí um desejo insatisfeito. Começa aí a gerar, né, aquela parte de desequilíbrio de algo que não está em ressonância com aquilo que nós deveríamos ou poderíamos estar fazendo. Desejo, então, é a possibilidade em busca da expressão ou função em busca de um desempenho. Olha como ele vai, né, encadeando as coisas com muito sentido. O homem não pode usufruir em sua plenitude do corpo sem uma boa alimentação, roupas confortáveis e um abrigo adequado. Descanso e recreação também são necessários à vida física.
Também não há como o homem desenvolver o potencial da sua mente sem livros e sem tempo para estudar, sem oportunidades para viajar, observar, aprender, vivenciar culturas diferentes ou sem ter um convívio intelectual. Uma vida mental completa precisa de atividade intelectual constante. Para viver, então, a plenitude da alma, o homem precisa de amor. A pobreza nega a expressão do amor. A maior felicidade do homem reside em beneficiar aqueles a quem ama. E ó, aqui eu começo a parte alta para mim, né, do livro e da relação da própria ciência da riqueza, de ficar rico, que o autor faz, com aquilo que eu gostei, né, com aquilo que me interessou do livro e do próprio desenvolvimento, porque ele vai falar bastante aqui essa condição do nosso pensamento e do modo certo de fazer as coisas. O amor encontra sua expressão mais natural e espontânea no ato de dar. Então ele reforça, eu vou reforçar aqui aquilo que ele fala, que a maior felicidade do homem reside em beneficiar aqueles a quem ama. E o amor encontra sua expressão mais natural e espontânea no ato de dar. Então, olha como a gente desconstrói aquela condição de que ficar rico é só, né, agregar, avolumar dinheiro, riqueza, posses, bens. Não, a gente começa aqui já a fazer essa relação, essa conexão com o outro, né, com a nossa manifestação nessa existência, tá? Bom dia, Fátima, seja bem-vindo. Então, existe uma ciência para enriquecer, isso que ele traz aqui. Certas leis governam o processo de enriquecimento e levam o homem à riqueza com precisão matemática, né? Eu, como sou gestora, administradora financeira, eu sempre falei isso. O bom dos números é que eles não mentem, é difícil de enganar e eles são precisos. Além de revelar muitas coisas que às vezes a gente não percebe, né? Ou não fala, ou não está explicitada. A posse de dinheiro e bens resulta de algumas ações executadas do modo certo. Trata-se de uma lei natural. Causas iguais produzem sempre efeitos iguais. Portanto, todos que aprenderem a agir deste modo especial, infalivelmente ficarão ricos. Esse modo é o modo certo que ele traz aqui no livro, tá? A riqueza não resulta de poupar ou de economizar apenas. Muitas pessoas que vivem de modo contido continuam pobres, são pobres. É imprescindível certo grau de capacidade para pensar e para compreender as coisas. Mas no que se refere à habilidade natural, qualquer pessoa capaz de ler e entender e aplicar e se manifestar do modo certo pode sim ficar rico. Então, riqueza é algo que se desenvolve. A gente faz uma analogia aqui também como sendo uma habilidade a ser conquistada. Ficar rico envolve a necessidade de lidar com pessoas e de estar onde existe gente que se possa negociar. Uma pessoa pode enriquecer em qualquer profissão, enquanto que o seu vizinho, no mesmo ramo de negócio, continua pobre. E aí aqui ele dá alguns exemplos, algumas experiências, e é fácil da gente conseguir ver, perceber hoje que pessoas com a mesma profissão ou no mesmo ramo de negócio, com lojas, às vezes comércios semelhantes, uns se dão bem e outros nem tanto, ou uns se dão melhores do que o outro, né? Ou seja, enriquecer não depende de uma determinada profissão, mas de você aprender a agir do modo certo. Conseguir capital é uma parte do processo de ficar rico. Então, de novo, ampliando essa visão, né, ressignificando a condição da riqueza, dinheiro é uma parte, é um pedaço da riqueza, tá? Ninguém continua pobre por ter a sua oportunidade roubada ou por outras pessoas terem monopolizado a riqueza, protegendo-o com uma cerca. Tudo é uma questão de identificar onde estão as maiores oportunidades e nadar a favor da corrente, em vez de ir contra ela. A lei da riqueza é igual para todos. Nenhum homem é pobre porque a natureza é pobre. Tampouco não pode, né, por não haver o suficiente para todos.
Aí ele traz essa condição da nossa relação com a natureza, tá? E ele está construindo esse contexto lá do um é todos e todos são um. A natureza é uma fonte inesgotável de riquezas. Procurar viver mais é um impulso natural da vida. Todo mundo quer viver mais e melhor. Faz parte da natureza da inteligência buscar o próprio crescimento. E faz parte da natureza da consciência buscar ampliar os seus limites e encontrar a expressão mais completa para uma vida plena. A natureza é feita para o desenvolvimento da vida. A sua motivação mais dinâmica visa aumentar a vida. Então, o universo, a natureza, a gente tem um famoso ditado aí que fala que o universo conspira em nosso favor, e isso é verdade, tá? Agora, nós estamos agindo do modo certo? Nós estamos fazendo aquilo que precisa ser feito ou que temos que fazer para que o universo de fato conspire em nosso favor, né? O ser humano não é pobre por falta de fornecimento de riquezas. O pensamento é a única força capaz de produzir riquezas intangíveis. A matéria da qual todas as coisas são feitas é uma substância pensante. Todas as formas e processos da natureza são expressões visíveis do pensamento. Vivemos num mundo de pensamento, parte de um universo de pensamento e um universo de pensamento que está em movimento constante. O homem é um centro pensante e é ele o responsável, é esse centro pensante que pode originar o pensamento. Ó, de novo aí, a autorresponsabilidade. O pensamento produz formas. O homem pensante, se puder comunicar o seu pensamento, pode provocar a criação ou a formação das coisas sobre as quais ele pensa. E aí eu vou trazer uma citação aqui que ele coloca no livro, que é mais ou menos a base do filme do Segredo, tá? É a moral da história do filme do Segredo. Então ele fala assim: existe uma substância pensante com a qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original penetra nos interespaços do universo, preenchendo-os. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado. O homem pode formar coisas em sua mente e, imprimindo esse pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo em que pensou. Parece mateológico, mas é prático, tá? Basta a gente entender as formas com que a gente faz isso e mesmo que a gente não entenda totalmente, começa a fazer. Tem uma colega que às vezes eu a cito como exemplo, que ela fala só vai, só faz e depois você vai ajustando, né, as coisas no meio do caminho. Óbvio, qualifique a sua intenção. Tudo começa no seu pensamento, então verifique exatamente, né, saiba qual é o seu propósito, por que você está fazendo as coisas e faça. Transforme esse pensamento em realidade. As pessoas ficam ricas agindo do modo certo e para conseguir isso é preciso pensar de acordo. Então, não adianta você querer fazer ou continuar fazendo sem pensar e não estar de acordo, não estar coerente com aquilo que deveria ser feito. O modo pelo qual uma pessoa age é resultado direto do modo como ela pensa, né, a respeito das coisas. Bom dia, Alice, seja bem-vinda. Para fazer algo de modo que desejamos, temos de adquirir a habilidade de pensar do modo que queremos pensar. Então, não tem como a gente dissociar essa condição do nosso pensamento e da nossa ação. E eu acrescentaria aí a questão do nosso sentimento, que é aquilo que ele traz lá da condição do amor e da vontade, né, de ajudar o outro, de dar ao próximo, tá? Pensar o que queremos implica pensar a verdade, independentemente das aparências. Pensar a verdade, independentemente das aparências, é trabalhoso e implica maior esforço do que qualquer outro trabalho. E a verdade é a abundância. Então, vai dar trabalho agir do modo certo, tá? Mas é isso que vai
encaminhar tudo ao nosso redor para que a gente conquiste a verdadeira riqueza. Compreender a verdade de que todo pensamento impresso toma forma e passa a ser o conjunto das coisas visíveis. Deste modo, tomamos consciência de que podemos criar tudo o que desejamos, de que podemos ter e ser exatamente o que queremos. O primeiro passo para ficar rico é acreditar, então, nas 3 assertivas fundamentais apresentadas aqui. Quais são essas 3 assertivas afirmações que ele fala, então? Primeira, existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, no seu estado original, penetra e preenche os interespaços do universo. Segundo, um pensamento produz exatamente aquilo que foi imaginado por ele. Terceira, o homem pode formar coisas em sua mente e, imprimindo esse pensamento, pode fazer com que seja criado tudo aquilo em que pensou. Não ouça argumentos contrários a essa ideia. Convença-se de que você é capaz, se realmente desejar, a conquistar tudo o que você merece, construindo então uma vida próspera e plena de riquezas diversas. Liberte-se da velha crença que determina que você seja pobre. Então você vai ter que abrir mão daquele pensamento de que dinheiro é o problema, de que dinheiro é ruim, de que dinheiro é que traz a desgraça do mundo, né? Tem muita gente que fala assim. Então você precisa ressignificar isso se você é uma dessas pessoas. Todas as coisas vivas devem procurar constantemente a ampliação da própria vida, é a nossa natureza, tá? A vida, pelo ato de viver, multiplica-se. A inteligência tem essa mesma necessidade constante de se expandir e de crescer. Cada pensamento torna necessário outro pensamento. A consciência está em constante expansão. Assim, o Ottles nos fala. Cada fato que aprendemos nos leva a aprender outro fato. O conhecimento está em contínuo crescimento. Cada talento que cultivamos traz à nossa mente o desejo de cultivar outro talento. Então a gente entra no ciclo da abundância, que é um círculo virtuoso de crescimento, de prosperidade, de conquistas, né, de melhorias. Devemos então saber mais, fazer mais e ser mais. É um fluxo natural das coisas quando a gente começa a agir do modo certo, com o pensamento adequado e coerente com aquilo que a gente deve fazer. O desejo de riqueza é simplesmente a capacidade de uma vida mais propícia à procura da realização. Esse desejo, então, resulta da busca de manifestação, muitas vezes até do poder seu, poder daquilo que você pode, não do poder que você quer ou gostaria de exercer sobre tudo e sobre todos. O universo deseja que você tenha tudo o que você quer. A natureza é solidária com seus planos. Tudo é naturalmente para você. Convença-se de que isso é verdade. Entretanto, é essencial que o seu desejo esteja em harmonia com o universo. Você não pode querer enriquecer simplesmente para satisfazer os seus instintos primitivos. Isso não é vida. Então ele começa aqui a trazer também essa coerência, essa ressignificação com o que você deve fazer e com o que realmente é vida. Sobreviver os instintos primitivos não é vida. Também no livro ele dá vários exemplos sobre isso, tá? Você não quer ficar rico apenas para desfrutar os prazeres mentais, para adquirir conhecimento, satisfazer a ambição, superar os outros e ser famosos. Você também não quer ficar rico apenas para o bem dos outros, para perder em si mesmo a salvação da humanidade. E aí o Ottles fala assim: você quer ficar rico para poder comer, beber e divertir-se nos momentos adequados. Sim, faz parte, né, da nossa existência. Você também quer ficar rico para se cercar de coisas belas, ver terras distantes,
alimentar a sua mente e desenvolver sua inteligência, para poder amar os homens e desempenhar um papel relevante, ajudando o mundo na busca da verdade. Dê o melhor de si mesmo para você e para os outros. Você pode ajudar mais os outros dando o melhor de si mesmo do que de qualquer outro modo. Você deve, por sua vez, consequentemente, se libertar da ideia de competição. Você não tem e não precisa tirar nada de ninguém. Você não tem de fazer negócios escusos. Você não tem de enganar nem tirar vantagem. Não tem de fazer com que ninguém trabalhe para você por menos do que merece ganhar. Você deve se tornar um criador, não um competidor. Então é você, na sua abundância, que vai levar a abundância também para a vida das outras pessoas. Vai conseguir o que quer, mas de tal modo que quando conseguir, todos os outros terão mais do que tem agora. E aí eu faço analogia, trago aqui a teoria, aquela condição do ganha-ganha, tá? Para mim essa frase que ele fala, você vai conseguir o que quer de tal modo que quando conseguir, todos os outros terão mais do que tem agora. Então, não é você ter mais do que o outro, não é o outro ter mais do que você, é todos ganharem, crescerem e estarem melhores do que o momento atual. Se você quer ficar rico cientificamente com segurança, deve libertar-se por completo do pensamento competitivo. Você não precisa negociar injustamente, não deve conseguir alguma coisa por nada, mas pode dar a cada homem mais do que ele recebe. Você não pode dar mais em valor do dinheiro muitas vezes, mas pode dar mais em valor de uso do que o valor do dinheiro que recebe. Se estiver em um negócio que prejudica as pessoas, saia dele imediatamente. Frase do livro, tá? A qual eu concordo. Se estiver em um negócio que prejudica as pessoas, saia dele imediatamente. Todo o processo de ajustamento mental e de reparação pode ser resumido numa única palavra: gratidão. Olha como o negócio se desenvolve, tá? Então ele começa aqui a trazer, a condição da gente ser capaz de desenvolver através do nosso pensamento, se manifestar, fazer coisas diferentes. E aí ele gira e traz o processo da convivência, das nossas relações e da gratidão, tá? Quanto maior a gratidão que fixamos as nossas mentes, sempre que algo bom nos acontece, mais coisas boas receberemos e mais rapidamente elas chegarão até nós. Isso acontece simplesmente pela atitude mental da gratidão. Então, se a gente transforma, se a gente age, se a gente resulta naquilo que a gente pensa, se a gente só pensa coisa ruim e tragédia, por que a gente espera que os resultados ao nosso redor da nossa vida seja diferente? Se a gente começa a transformar, esse nosso pensamento em enxergar aquilo que tem de bom, em ver coisas boas, em pensar positivamente, aprender o tempo todo, por mais crítica às vezes que seja a situação que a gente está vivenciando, por mais difícil que seja o contexto atual, do momento que a gente está vivendo, se a gente consegue enxergar o que a gente precisa aprender com aquilo, o que a gente pode tirar de proveito daquela situação, ou pelo menos o que a gente não deve mais fazer, o que a gente não, qual é a brecha que a gente não deve mais dar, as coisas tenderão a mudar para nós e ao nosso redor, tá? E a gratidão é a forma com que a gente consegue muitas vezes enxergar tudo isso, tá bem? Então ele traz assim, a lei da gratidão é o princípio natural de que ação e reação são sempre iguais, em direções opostas. Se a sua gratidão for forte e constante, as coisas que você deseja estarão sempre se movimentando em sua direção.
A mente agradecida está sempre fixada no melhor. Assim, tende a se tornar o melhor. Toma forma ou o caráter do melhor e receberá o melhor. De novo, é o mesmo fluxo, tá? É a mesma constância do universo conspirando em nosso favor. Entende? Então, é isso que faz ou que traz, né, toda a diferença na nossa manifestação e nos nossos resultados. E aí, o Ottles, né, o Wallace, ele fala assim, ó, vou trazer uma outra citação do livro Ipsis Literis. É necessário cultivar o hábito de ser grato por todas as coisas boas que recebemos e agradecer continuamente. Não gaste tempo pensando nas falhas ou nos erros. Reestabeleça um relacionamento harmonioso com o que há de bom em tudo e tudo irá caminhar em sua direção. Então, de novo, gente, não é ter aquela visão poliana, fazer de conta com que os problemas não existem ou não acontecem. Não, é você não gastar tempo e não perder energia com aquilo que não pode ser resolvido, né? Com o que não pode ser feito. Então, por exemplo, controlar a outra pessoa, mudar o outro, é possível? Não é possível. Quanto tempo e quanta energia a gente gasta querendo mudar o outro? Isso não é possível. Mude a sua relação em relação ao outro se aquilo está te gerando problema. Mude a sua conduta, mude a sua postura, mude aquilo que você faz, mude a coerência daquilo que você fala com aquilo que você faz. Quantas vezes e quantas pessoas você conhece que fala uma coisa e faz outra, que dá lição de moral num determinado contexto e na hora de dar o exemplo faz totalmente diferente? Só com vocês que acontece isso ou comigo, ou comigo? Com vocês também acontece isso ou é só comigo? Ó, minhas trava-língua aqui, ó. Entendeu? O pior, quantas vezes a gente fala uma coisa e na hora da decisão, na hora da ação, na hora da pressão, a gente faz diferente e dá uma escorregada, tá? Então é sobre isso, é sobre a nossa manifestação. É o nosso pensamento que vai gerar a ação, que vai confluir, né, com esse fluxo do universo e que vai fazer com que a gente entre em equilíbrio e tenha essa harmonia para que as coisas caminhem na nossa direção. Sem a constância e a prática da gratidão, isso não é possível. Então, se você ainda não consegue enxergar algo bom em tudo o que você faz ou que acontece com você ao seu redor, eu te convido a começar por aí, a ressignificar essa sua manifestação e esse olhar, desenvolver o olhar de aprendizado e de ser grato a tudo aquilo que acontece com você, porque é a partir daí que você vai focar no que tem de bom, no que deve ser feito, para conseguir então essa expansão e a criar essa vida de abundância, de plenitude, de riqueza. A riqueza que receberá terá a proporção exata da clareza da sua visão. Também terá a proporção exata da firmeza do seu propósito. E mais ainda, terá a proporção exata da profundidade da sua gratidão, tá? Então, depois, na hora de finalizar, eu vou voltar com essa frase aqui, porque eu acho que é o melhor, o maior aprendizado do livro. Então, resumindo, a gente tem 5 pontos chaves, tá? 5 modo de agir e modo de pensar, o modo certo, né, de fazer as coisas para a gente começar a criar, desenvolver ou manter essa habilidade de abundância, né, de plenitude, de riqueza na nossa vida. Primeira coisa, o dinheiro é um meio de valor, não é um único valor e não é o maior valor da nossa existência, tá? A luta pela riqueza é antes a luta para poder experimentar mais do que o mundo tem para oferecer, né? Da nossa natureza, entendeu? Da nossa
da natureza com que as coisas estão dispostas no universo e com a qual a gente deveria se afinizar cada vez mais. Você troca o valor com outras pessoas todos os dias. Você troca valores físicos, mentais e sentimentais. Você troca valores financeiros e valores sociais e valores emocionais, tá? Então a gente precisa ter clareza de cada tipo de valor e do quanto isso realmente vale, tá? E aí a dica, né, do Otto entregue mais valor pessoal do que o que pede em troca de valor capital. Então, dê mais valor de uso da utilidade do que você está recebendo em valor financeiro, tá? Em valor de dinheiro. Então, é aquela condição, se fosse uma transação comercial, que a gente fala que qualidade custa caro. E isso é uma verdade, tá? E aí, você, independente do seu negócio, do seu produto ou do seu serviço, entregue mais do que o que você cobra por ele, tá? Seja um bem de baixo valor financeiro, seja um bem de altíssimo valor agregado. Entregue sempre mais do que o que é cobrado. Seja uma prestação de serviço de um serviço simples, seja prestação de serviço, um serviço extremamente complexo, inovador, que exige tecnologia e tudo mais. Não interessa. O ideal é que a gente consiga entregar mais do que aquilo que a gente recebe financeiramente, tá? E aí vem a pergunta, né? Você luta por ganância e egoísmo? Ou você luta para cada vez mais ter mais, dando mais aos outros, né? E aí aquela condição de dar o seu melhor sempre. E aí a gente tem o segundo ponto-chave, né? O segundo auge. Saiba exatamente o que você quer. E a partir do momento em que você sabe, né, qual é o seu propósito, o que você está fazendo aqui, o que você realmente quer e por que você quer o que você quer, que na minha opinião é até mais importante do que saber o que você quer, é você saber por que você quer o que você quer. E a partir do momento em que isso esteja claro para você, né, crie e compreenda os seus objetivos, a estratégia e o foco, tá? E muitas vezes, né, você vai ter que a estratégia, o planejamento e a ação, ela não segue de um ponto até o outro em linha reta, ela tem alguns altos e baixos, alguns desafios, algumas melhorias a serem implementadas. Você deve fazer isso sem perder o foco. Então, tenha clareza, se precisar, ele dá aqui, não só nesse livro, outros livros, outros autores também falam sobre isso, e vários profissionais. Se for necessário, escreva. Escreva no papel, tenha o seu quadro dos sonhos, escreva atrás da porta, escreva no espelho, escreva onde você quiser. Se for necessário, um local, o ideal, um local que você olhe todos os dias, né? Atrás da porta, na geladeira, não sei. Mas escreva para que você lembre e não perca o seu foco. Lembre por que você tomou as decisões que você tem tomado até agora. Lembre-se por que você faz o que você faz. Lembre-se o que você deveria fazer e como você está construindo o seu caminho para chegar lá. Lembre-se dos outros neste caminho, tá? Nesta caminhada. E aí vamos para a terceira, né, grande dica, para a terceira estratégia. Imagine que você já tem aquilo que você quer, tá? Então, viva ou tente viver, crie, que faça parte das suas estratégias, você já se imaginar daquela forma ou aonde você queria chegar, tá? Isso vai trazer mais harmonia e fazer com que você consiga equilibrar mais a sua forma de ser, o seu pensamento com os seus objetivos, com as suas metas, tá? E o Otto, ele chama isso de inteligência infinita. Então, é você já se imaginar.
Então, por exemplo, você quer construir riqueza, quer ajudar mais pessoas, você não pode esperar ter 1 milhão na conta para começar a fazer o bem, para começar a ajudar as pessoas. Então, haja como se você já tivesse. É claro que a gente não está falando aqui para você sair dando tudo para todos, esquecendo de você principalmente, ou fazer algo que você não tem, dar algo que você não tem. Mas comece a pensar dessa forma e ter atitudes coerentes com aquilo, com aquela posição, com aquele patamar onde você quer chegar, tá bem? Bom dia, Cirlei, seja bem-vinda. Eu não sei quem que tá aí com as cópias, seja bem-vindos também, tá bom? E aí, o Ottos fala pra gente ficar longe dos opostos, tá? Ele fala assim, ó, você quer construir riqueza? Corta, então, qualquer fluxo de notícias com a pobreza, né? Não fica gastando tempo e perdendo energia com aquilo que te deixa para baixo. Vai atrás daquilo que vai te dar um up na vida, entendeu? Não vai ficar sofrendo, por exemplo, se você está pensando em saúde, você não pode focar a sua energia e todas as suas ações na doença. Renata, mas eu tô no momento agora, sei lá, adoeci, não tô bem, tô mal, tô medicada. Ok, você precisa se tratar, mas com foco na saúde. Você não vai ficar doente sofrendo porque você tá doente. Você vai ficar doente vendo o que eu preciso fazer para sarar logo, né? Como que eu vou resolver esse contexto? Então, vocês entendem como muda tudo, né? Então, essa filosofia ou essa ciência da riqueza, ela é prática, né? Ela é movida, desenvolvida através da ação. E a ação é o resultado do nosso pensamento, é daquilo que está na nossa cabeça, tá? Então, a terceira grande dica é: imagine que você já tem, tá? A partir do momento em que você descobre que dinheiro é um meio de valor, não é o único, sabe exatamente qual é o seu propósito, aquilo que você quer e por que você quer o que você quer, você já começa a viver ou a buscar formas de viver conforme aquilo que você quer, onde você quer chegar, tá? Se desenvolver nesse sentido. E aí a quarta grande chave, grande estratégia, né, grande dica é: faça de cada dia um sucesso, tá? Então, a partir do momento em que você já se visualiza daquela forma, com aquilo que você quer chegar, você vai viver cada dia, como é que eu posso dizer? Valorizando as suas conquistas, sejam elas as minis, as pequenas conquistas, as micros conquistas, sejam os grandes feitos, as grandes conquistas que naturalmente vão acontecer, tá? Se você der o máximo de si, o seu melhor a cada dia, todos os dias, você não tem que se preocupar com o futuro, porque o melhor vai acontecer, né? Você não pode duvidar disso, né? Isso que ele fala da condição ali do pensamento, tá? Por quê? É essa certeza que vai fazer com que você haja e a sua ação vai resultar nessa certeza, porque você está trabalhando para isso, tá? Você está desenvolvendo isso, né? E como que você faz isso? Agindo todos os dias de modo mais inteligente e com muita paciência. Essa é outra outra pitada que o Otto traz aqui, que eu gosto bastante também, né? Além, ele finaliza lá com o processo da gratidão, mas ele traz essa condição da paciência. Por que que a gente precisa paciência? Porque nem tudo acontece no nosso tempo. Aliás, a maioria das coisas não acontecem do nosso tempo, né? No nosso tempo. Então, a gente precisa ter paciência, agir de modo inteligente e dando o nosso melhor, né? Dando o nosso máximo a cada dia, para que a gente vá construindo um futuro em equilíbrio, dentro desse fluxo de entrega da natureza, né? Da própria vida, daquilo que a gente está buscando desenvolver nessa existência, sempre com esse foco positivo, né, para fazer o melhor, dar o melhor, entregar o melhor e receber o melhor. Não só para nós, mas para os outros também. Se a gente tiver esse foco só querendo resultado para a gente vai entrar na seara
do egoísmo e da arrogância, e a gente pode colher frutos não tão bons assim, tá? Então, pensar assim, como se a gente já tivesse, agir e trilhar esse caminho. E aí, né, entrando no resumo, a quinta principal chave, última, é o foco na criação e não na competição, tá? Então você vai fazer, vai desenvolver e vai querer ser cada vez melhor, porque você quer entregar, você tá em equilíbrio, em consonância, né, com o que deve ser feito, com o seu propósito e com o que você tem como missão, como propósito de vida nessa existência para entregar para o universo, e você vai trabalhar para isso e as coisas irão naturalmente acontecer. Não competindo, não sendo melhor do que o outro, mas sendo melhor do que você mesmo. Ser hoje melhor do que ontem e pior do que amanhã. Eu escutei ontem uma colega falando exatamente isso, né? Hoje nós estamos mais felizes do que ontem e menos do que amanhã, porque a gente vai sim cada dia querer e estar melhor. Encontre sempre uma nova estratégia para fazer as coisas acontecerem, para investir o seu tempo, investir a sua energia, investir as suas ações a partir dos seus pensamentos e investir os seus resultados. Investir nas suas relações, né, nas pessoas com as quais você convive e passa mais tempo. Investir as suas finanças, o seu dinheiro, com o que você gasta o seu dinheiro. Investir o seu tempo e com o que você gasta o seu tempo. Bom dia, Bruna, seja bem-vinda. Se você precisar iniciar um negócio novo, inicie esse negócio e ofereça um serviço no novo segmento de mercado. Ofereça um produto ou um serviço que entrega mais do que ele custa. Gere mais benefícios do que o que você cobra. Você deve se concentrar em algo que você é ótimo em fazer. E se você estiver fazendo algo que não é bom para você, mas principalmente que não é bom para os outros, pare imediatamente. Desculpa. Essa é a principal regra, vamos dizer assim, tá? Não continue fazendo algo que você já sabe que é prejudicial para você e principalmente para os outros, tá bem? Então, antes da frase final, que é aquela frase lá direcionada à gratidão, vamos recapitular os 5 pontos. Acho que a gente já tá aqui exatamente, faltando 3 minutos para finalizar. O primeiro ponto é que o dinheiro é um meio de valor, não é o único, é necessário, é importante sim, vamos parar de banalizar o dinheiro e a nossa relação com ele, mas é só um meio de valor. Segundo, para adquirir riquezas, você deve saber o que você quer, e eu acrescento por que você quer o que você quer. Terceiro, você pode fazer com que as forças do universo trabalhem a seu favor, imaginando, acreditando no seu sucesso e vivendo de acordo com isso, com o seu pensamento e com aquilo que você quer conquistar. Quarto, se você pode fazer de cada dia um sucesso, você deve agir desta forma diariamente. É impossível fracassar a longo prazo se você viver o sucesso diariamente. Se você construir isso a partir de hoje e todos os dias da sua vida. Bom dia, Carol, seja bem-vinda. E quinto, por último, você deve tentar criar valor de uma maneira diferente do que já foi feito antes. E sempre entregar mais do que mais benefício, seja do produto ou do serviço, do que aquilo que ele vale financeiramente. Cobre sim um valor diferenciado, um valor agregado por aquilo que tem mais qualidade, por um serviço de melhor qualidade, por um produto de maior qualidade, mas sempre entregue mais do que você está recebendo financeiramente. E aí eu finalizo nesse último minuto com a frase do Wattles, que ele fala no livro exatamente assim: a riqueza que receberá terá a proporção exata da clareza da sua visão. A riqueza que receberá terá a proporção exata da firmeza do seu propósito. E a sua riqueza, a riqueza que você receberá,
terá a proporção exata da profundidade da sua gratidão, tá bem? Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo mais esse domingo. Domingo que vem a gente vai ter uma live online de novo e no próximo domingo, né, primeiro domingo do mês, a gente tem das 10 às 11 a live online e depois, vai ser dia 1º, tava aqui procurando no calendário, 1º de outubro, depois da live online, a gente vai ter o encontro presencial do Clube do Livro lá no Consciência Café e esse é o livro do mês, tá? A Coragem de Não Agradar, que a gente vai falar na live do dia 1º de outubro e também no encontro presencial lá no Consciência Café. A semana que vem é outro livro, vou tentar terminar o livro do Café com Sêneca, que eu estou há 2 semanas lendo, mas sempre com alguma coisa em paralelo, porque é um livro que eu adoro e que eu quero trazer aqui para vocês a semana que vem, tá bom? Publico até o fim de semana. Beijo grande, encontro com vocês no dia 24, obrigado, ótimo fim de domingo e uma semana maravilhosa para todos vocês.